Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Bart de Matemática, Raciocínio Lógico da Tribo Concursos e hoje a gente vai trabalhar aqui nessa aula, focado aqui na banca Consulplan para o Guarda Municipal de Aquirás. Tá certo? Separei aqui questões importantes que são cobradas com muita frequência, que são questões recorrentes. Vou resolver essas questões passo a passo, tenho certeza que eu vou te ajudar muito aí na tua preparação. Então, vem comigo aqui e já vamos começar a resolver essas questões que eu selecionei para essa aula. Bom, então aqui no nosso quadro digital, pessoal, a gente tem essa primeira questão aqui, que é uma questão envolvendo em partes diretamente proporcionais, que é muito cobrado aí para o concurso da Guarda Municipal. Então vem comigo aqui e vamos já resolver essa questão. Nós temos o seguinte, um agricultor colheu 1.200 sacas de café e decidiu distribuí-las entre 3 cooperativas. X, Y e Z da seguinte forma: 60% da colheita deve ser distribuída entre as cooperativas X, Y, Z em partes diretamente proporcionais 2, 3 e 5. O restante da colheita deve ser dividido igualmente entre as 3 cooperativas. Quantas sacas de café a cooperativa X recebeu ao final da distribuição? Então vamos para a resolução. Eu vou deixar aqui sublinhado, pessoal, no nosso quadro digital, essa informação importante, que 60% da colheita vai ser dividida nessas 3 cooperativas em partes diretamente proporcionais 2, 3 e 5, respectivamente. E o restante da colheita será dividido igualmente entre as 3 cooperativas. Então, agora sim, vamos, primeira coisa, ver quanto que é, então, a gente tem que calcular ali, 60% de 1.200. Lembrando que quando a gente trabalha com porcentagem, então esse seria o passo 1. Vou botar aqui, nesse canto, vou botar aqui, passo 1. O que a gente vai fazer nesse passo 1? Separar os 60%. Então a gente tem o total ali de sacas, o total de 1.200 sacas. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer quanto é que é 60% de 1.200. Lembrando que 60% de alguma coisa, esse D representa uma multiplicação. Então agora basta a gente fazer o seguinte cálculo aqui, Vamos fazer aqui 60 por 100
né? O próprio nome já diz, ó, 60%, 60 por 100 vezes os 1.200. Bom, fazendo esse cálculo aqui, eu vou arrumar um pouquinho a nossa distribuição, pessoal. Eu vou aqui para baixo para ficar mais limpo aqui o nosso quadro digital, tá? Agora sim, então eu vou fazer aqui 60% de 1.200. Isso aqui vai ser 60 divididos por 100, né? 60 por 100, o próprio nome já diz, vezes aqueles 1.200. Aí a gente pode simplificar aqui, ó. A gente pode cortar 2 zeros aqui de baixo com 2 zeros lá de cima. Então agora é só fazer aquela multiplicação. A gente tem ali 60 vezes 12, né? Então tu pode fazer 6 vezes 12, que vai te dar 72, bota o zero aqui, que eu deixei de fora, então a gente vai ter 720 sacas. Então, esse 60% eu já calculei. Agora vem o passo 2, tá? Então, o nosso passo 2, escrevendo aqui, passo 2, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular a divisão proporcional. E como que calcula isso, professor? É muito fácil, pessoal. Ó, divisão proporcional. Quando for uma divisão proporcional, e nesse caso ela é uma divisão direta daqueles valores ali, ó, 2, 3 e 5, então a gente vai fazer o quê? Cada parte, né, a gente vai somar as partes. Como assim? Então, vou continuar nesse espaço aqui, ó, pessoal, por causa do nosso, enfim, nosso espaço aqui de cálculo, vou colocar aqui em cima a continuação do passo 2, tá? Então tá aqui em cima a continuação do passo 2. A gente soma as partes. Ó, soma as partes. Se nós somarmos as partes, são 2, 3 e 5, totalizando 10 partes. Como nós queremos saber a cooperativa X, a cooperativa X ela tem 2 partes. Então significa que é 2 partes de um total de quanto? De 10. E isso aqui eu quero saber do quê? Do 720, tá certo? Então é 2 sobre 10 de 720. Se fosse da cooperativa Y, pessoal, como é respectivamente, então eu faria 3 aqui sobre 10. Se fosse da cooperativa Z, seria 5 sobre 10. De quanto? Dessas 720 sacas. Mesma coisa, vamos simplificar, ó. Podemos cortar aqui o zerinho daqui com o zerinho de cima. E 2 vezes 72, nós vamos ter 144 sacas, tá? Essa é a parte, digamos assim, que é digamos assim, essa parte mais importante aqui dessa questão, descobrir ali nessa divisão diretamente proporcional. É sempre dessa forma? Sempre dessa forma. Sempre quando for diretamente proporcional, soma as partes, vê de quem tu quer saber, ó, 2 de um total de 10, D, ó, o D na matemática, sempre uma multiplicação, que é o total de 720 sacas. Então, para a cooperativa X, corresponde a 144. Agora eu vou para o passo 3, e aí esse passo 3, ó, vamos escrever aqui, passo 3, e a última parte. Sobrou quanto, pessoal? Olha só, vamos pegar aqueles 1.200, que é o total de sacas, 1.200, vamos tirar 720, que corresponde àqueles 60%, isso aqui vai dar uma subtração que a gente vai ter 480. E agora, esses 480, a gente vai dividir por quanto? Dividir por 3. Né? Vai dividir por 3 porque ela foi dividida igualmente. Né? Então, fazendo essa divisão aqui,
a gente vai encontrar 160. Bom, agora vem o total da cooperativa X, que é o que eu quero saber. Então, eu vou fazer aqui, ó, vocês estão acompanhando, vamos botar uma flechinha. Então, qual é o total da cooperativa X? Ó, vou trocar a cor da caneta, vamos colocar aqui com vermelho. Então, é aquele 144, que foi daquela divisão diretamente proporcional, e o que sobrou foi dividido igualmente, que deu 160 para cada uma. Se eu somar isso aqui vai nos dar 304. Fechando aqui o nosso gabarito, letra C, Canadá. Então, uma questão característica aí para quem está se preparando, né, para a guarda municipal, e é uma característica aqui dessa banca de cobrar o quê? Questões relacionadas a essa parte proporcionais. Tá certo? Então, tá aí a questão de número 1. Vamos para a questão de número 2. Questão número 2, eu separei uma questão de geometria plana. Uma questão de geometria plana que a gente considera aqui, pessoal, essa é uma questão tradicional, né, envolvendo aqui retângulo, área de círculo. Então, vamos calcular aqui, fazer os cálculos aqui e chegar na resolução dessa questão. Então, vem para o enunciado aqui comigo. No projeto de revitalização da Praça das Palmeiras, sabe-se que a área pavimentada será um retângulo de 20 metros por 14 metros. Para paisagismo, a equipe decidiu, ou melhor, definiu 2 canteiros em meia-lua, voltados para o interior, um em cada lateral de 14 metros, sendo cada canteiro um semicírculo, cujo diâmetro coincide com essa lateral, conforme a figura seguinte. Então, tu tem aqui, ó, o retângulo de medidas 20 por 14 e 2 semicírculos. Claro que são 2 semicírculos iguais. Se tu juntar esses 2 semicírculos, tu vai ter um círculo inteiro. Lembrando que o diâmetro aqui desse semicírculo ou do círculo, juntando os dois, vai ser a metade de 14, né? O diâmetro é 14, então o raio é a metade, que vai nos dar 7. Aí ele continua aqui, o restante da praça receberá lajotas quadradas de 50 centímetros de lado, desconsiderando as perdas por recortes nas lajotas e adotando π 22/7. O número de lajotas necessárias para preencher a superfície da praça está compreendido entre quanto? Então vamos lá, pessoal. Essa é uma questão aqui de geometria plana, como eu falei para vocês, que a gente vai resolver da seguinte maneira. Então, primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui, vamos calcular a área do retângulo. Área do retângulo, como que a gente calcula? Então, a gente vai fazer 20, né? Tu vai pegar aqui, ó, quando tu for calcular a área de um retângulo, desenhando aqui o nosso retângulo, a gente vai pegar essa medida que eu vou chamar de B e essa medida que eu vou chamar de H. E aí, como que a gente calcula a área de um retângulo? Tu vai fazer esse lado B vezes o lado H, ou seja, tu vai multiplicar esse lado por esse lado. Que nem a área de quadrado, né? Que a gente multiplica lado vezes lado, só que os lados são iguais e os lados aqui são diferentes. Fazendo essa conta aqui, então a área do nosso retângulo, e aí administrando o espaço que a gente tem aqui, pessoal, no nosso quadro digital, então a área do nosso retângulo vai ser igual, ó, vamos botar aqui, a área, pega as medidas ali no desenho, ó, 20 vezes 14. Lembrando que aqui está em metros. Então, fazendo essa multiplicação 20 vezes 14, a gente vai encontrar 280. 280 o quê? Metros quadrados, porque é a área, tá? Então, essa é a área do nosso retângulo, 280 metros quadrados.
Bom, ali diz que o paisagismo, pessoal, corresponde a esses dois semicírculos aqui, ó. Tu vai ter que tirar isso aqui para depois a gente pensar ali nas lajotas quadradas. Bom, lembrando, como é que tu calcula a área de um círculo? Tá aqui o nosso círculo de raio R. E aí a gente tem que lembrar, quando vai calcular a área do círculo, gente, a gente vai fazer π vezes o raio ao quadrado. Então, já vou fazer isso, ó. O π tem que substituir por 22 sobre 7, conforme está escrito no enunciado. Observem, ó, tá aqui, ó. Passei a caneta amarela. E o valor do raio é a metade daqueles 14. Lembra que tudo isso aqui é o nosso diâmetro. Então, aqui a gente teria, ó, aqui o nosso semicírculo que está aqui no desenho, ó, tá? Aqui é um semicírculo, juntei com outro, dá o círculo completo, os 360 graus. Qual é a medida do raio? Então, tu olha para o desenho aqui, ó, aqui tu tem 14, a metade é 7, então tu vai botar 7 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, tu vai ficar com 22 sobre 7 vezes 7 ao quadrado, que é 49. O que a gente pode fazer agora aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai simplificar 49 divididos por 7, vai nos dar 7 aqui. E aí eu vou fazer a área do círculo, então, que vai ficar 22 multiplicados por 7. Isso aqui vai nos dar 154. Então, observe o seguinte, ó, vou numerar aqui para vocês ficarem com o cálculo organizado. Ó. Essa foi a primeira parte, agora veio aqui a segunda parte, e aí eu vou botar aqui, ó, pessoal, a nossa terceira parte. Quem seria a terceira parte? Eu vou pegar a área do quadrado, que deu 280, menos a área de quem? Área do nosso círculo ali, que deu 154. Isso aí vai dar 126, tá? Então, aqui só colocando a unidade, metros quadrados. Então, a gente vai ter aqui 280 metros quadrados menos os 154 metros quadrados. Isso aqui vai nos dar, vai sobrar 126 metros quadrados. Esses 126 metros quadrados seria isso aqui, ó, pessoal. Tô passando a caneta amarela, ó. Tá vendo aqui na figura, ó? E agora aqui tu vai colocar lajotas de quanto? De 50 centímetros de lado. E são lajotas quadradas. Mas não esqueçam aqui que a gente está trabalhando aqui tudo com metros. Então, a gente tem que continuar trabalhando com metros. Bom, então vamos lembrar aqui, ó. Quando a gente tem 1 metro, corresponde a 100 centímetros, certo? 1 metro corresponde a 100 centímetros. O que eu tenho? Eu tenho 50 centímetros. Então, isso vai corresponder a meio metro, certo? Então, fazendo essa relação, agora eu vou calcular a área do nosso quadrado. E quem vai ser a área do nosso quadrado? Então, aqui vai ser 0,5 ao quadrado. Por que 0,5 ao quadrado? Porque para calcular a área de um quadrado, a gente multiplica lado vezes lado. Então, fazendo essa multiplicação de 0,5 vezes 0,5, tu vai encontrar 0,25 e aí já está na unidade metros quadrados. Bom, agora vem a pergunta final que diz assim, ó, pessoal, o número de lajotas necessárias para preencher a superfície está entre qual intervalo? Então, esse aqui seria o meu quinto passo aqui do nosso cálculo, que agora eu vou fazer então o quê? Eu vou pegar aqueles 126, ó, a gente vai pegar 126 divididos por 0,25.
Lembrando, pessoal, que 0,25 é 1/4. Não esqueça, é 1/4. Então, aqui, ó, vai te dar 0,25. E aí, esses 126 divididos por 0,25, que é 1/4, vai nos dar 504. Lembrando, na hora de fazer o cálculo, pessoal, se tu não quer trabalhar com decimal, lembra que 0,25 é 25 por 100. Isso aqui corresponde a 1/4. Então, se tu dividir 126 dividido por 1/4, tu mantém o 126 e multiplica por aquela fração invertida. Então, tu vai fazer 126 vezes 4, que deu os 504. Então, dividir o número por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar ele por 4. Então, a resposta aqui, ó, colocar nesse cantinho, vai dar 504. 504 o quê? Lajotas, né? O número de lajotas que a gente estava procurando. Então, 504, olhando as alternativas, o 504 ele vai estar nesse intervalo aqui, ó, entre 501 e 510. Está aqui a questão de número 2, tá? Fiz passo a passo, mostrando aqui, né, o raciocínio para a gente chegar ali no total de lajotas. E isso é muito cobrado, pessoal. Eu selecionei aqui questões que se repetem, às vezes eles acabam apenas mudando ali os valores, claro, para não ficar a mesma questão, mas a ideia é a mesma, tá certo? Fiquem atentos. Questão de número 3. A questão número 3, quando eu selecionei essa questão, eu quero colocar aqui um assunto muito importante de regra de divisibilidade, tá? Regra de divisibilidade. Essa regra de divisibilidade, tá, pessoal? A gente tem que lembrar quando é que a gente consegue dividir por 3, por 4, por 8. Então, eu coloquei aqui essa questão justamente para a gente poder trabalhar bem isso aqui e chegar aqui na resolução dessa questão da resposta, tá? Então, primeiro, vamos ler aqui. Na sequência, eu já vou fazer um resumo aqui, que é bem importante para vocês poderem entender. Então, vamos lá. Diz o seguinte: 4 amigos participaram de uma corrida de 5 quilômetros. Eles foram inscritos na corrida conforme a tabela a seguir. Aí tu tem essa tabela aqui. Sabe-se que a ordem de colocação entre os 4 amigos foi dado com base no número de inscrição da seguinte forma. O primeiro tem número de inscrição divisível por 3, 4 e 8. O número de inscrição do segundo colocado é divisível por 3 e 4 apenas. E o terceiro colocado é inscrito sobre o número divisível por 9. De acordo com essas informações, quem foi o último colocado entre os 4 amigos? Então, uma questão interessante que eu falei para vocês, coloquei aqui de forma para a gente poder lembrar de uma parte teórica muito importante, que é a regra da divisibilidade, tá? Primeiro eu vou colocar aqui, nesse cantinho aqui, para vocês lembrarem, ó, a divisibilidade por 3. Como é que eu sei que um número é divisível por 3? Vamos pegar essa, pessoal, aquele número. Eu vou pegar um número que está aqui na tabela, tá? Se tu pega, por exemplo, aquele número ali, ó, o do Bruno, 2754. E eu quero saber se esse número aqui, ele é divisível por 3. Como que a gente faz? Tu pega esses algarismos, quem são os algarismos? Os algarismos, pessoal, são os dígitos, né? Unidades, dezena, centena, milhar e assim sucessivamente. Tu soma esses algarismos, ó, 2 mais 7 mais 5 mais 4. Se nós somarmos aqui, ó,
2 mais 7 dá 9, 5 mais 4 dá 9, 9 mais 9 dá 18. E aí tu vai pensar, 18 eu consigo dividir por 3? Consigo. Então significa que esse número 2.754, ele é divisível por 3. Ah, professor, e se eu faço isso e esse número que eu encontrei ele é um número ainda muito grande? Continua somando os algarismos. 1 mais 8 dá 9. 9 é divisível por 3? É. Então essa é a regra da divisibilidade do 3. Aqui nesse canto eu vou colocar a divisibilidade, por 4. Como que a gente vai fazer a divisibilidade do número 4? Também, pessoal, bem fácil, né? E isso te ajuda a resolver muitas questões, inclusive essa daqui. Então, tu vai fazer assim, pega os 2 últimos algarismos do número. Tu sempre vai pegar os 2 últimos algarismos do número. Então, também vou pegar daqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, esse número aqui, lá da Daiane, que aparece 7.584, tá? E aí, como é que eu faço para saber se esse número aqui, ele será divisível por 4 ou não? Então, primeira coisa, vou continuar aqui, tu vai fazer o seguinte, pegue vou colocar numa linguagem informal, tá, pessoal? Pegue os 2 últimos, pega os 2 últimos algarismos, algarismos do número, tá? E veja se é divisível, né? E veja se é divisível por 4. E veja se é divisível por 4, tá? Então é isso aqui que tu tem que fazer para saber. Então olha só, tu tem aquele número ali, 84. Aí tu vai lá no cantinho, né, nos teus cálculos e faz 84 divididos por 4. Tem como dividir, dar uma divisão exata? Vamos ver. Aqui tu vai ter 2 vezes 4, vai dar 8, né? Baixo 4. Aí tu vai ter aqui 1 vezes 4, 4 dá, né? Vai dar 21, então ele é divisível por 4? É, então essa é a regra para te saber se ele é divisível por 4. Também uma outra coisa importante, sempre quando terminar por 0, por 2 zeros, tu já vai saber que esse número ele também será divisível por 4, tá certo? Agora vou arrumar aqui um espaço aqui, pessoal, para colocar a divisibilidade. Vamos colocar aqui, divisibilidade, divisibilidade agora por 8, tá? Quando é que a gente divide por 8, pessoal? Então, tu vai fazer o seguinte, agora tu vai pegar esse número aqui. Vamos de novo continuar ali com a tal da Daiane, Tu tem aquele número ali, 7.584. E eu quero saber se esse número aqui ele é divisível por 4. Por 4 não, por 8. Então agora tu vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui com a caneta colorida por causa do meu espaço e para chamar a atenção aqui de vocês. Número 1, pegue os 3 últimos algarismos. Então tu vai pegar os 3 últimos algarismos. Os 3 últimos algarismos, tá? Então tu vai pegar os 3 últimos. Lembra que a divisibilidade do 4, tu pega os 2 últimos. Na do 8, tu vai pegar os 3 últimos. Essa é a diferença. Então, se tu pegar esse número que eu coloquei aqui de exemplo, pega ali o 584. Faz aí, pode fazer, divide por 8, tu vai ver que vai dar exato. Vai dar 73 essa divisão.
tá? Vai dar uma divisão exata. Então, esse número é divisível por 4. Também importante, ó, fiquem atentos, se o número terminar por 3 zeros, se ele tiver 3 zeros também, tá? 7.000 aqui, ó, vamos botar aqui, 3 zeros, tá? Se ele termina por 3 zeros, tu consegue dividir ali por 8. Então, isso aqui te ajuda bastante a resolver, principalmente, claro, esse tipo de questão. Também, mais uma coisa importante aqui, pessoal, para vocês ficarem atentos, esse quando eu falo aqui, ó, tu vai pegar sempre os dois últimos algarismos. Às vezes pode dar 0,4. Ah, mas 0,4 eu consigo dividir por 4, né? Pode dar que nem quando tu tem agora com 3 algarismos que eu estava falando. Aqui pode dar 0,08, né? Aqui pode dar 0,24, consegue dividir por 8, tá? Ou seja, a tabuada do 8. Fiquem atentos a essas observações que eu coloquei. Agora vamos para a nossa questão, tá? Vamos para a nossa questão. Então, primeira coisa, pessoal, aqui eu já fui explicando, tu quer saber quem é o terceiro, de acordo, né? Quem foi o último colocado, aliás, quem foi o último colocado. Então, tu vai ter aqui o primeiro, segundo, terceiro e quarto, que é o que nós queremos. Primeira coisa, o primeiro colocado, pessoal, basta ver a divisibilidade por 8, para a gente poder fazer mais rápido, tá certo? Ó, o primeiro colocado ele é divisível por 3, 4 e 8, então já vai direto na do 8. Esse aqui não dá para dividir por 8, o André, ó, 38, os dois últimos algarismos, aliás, os 3 últimos algarismos, né, 938, fazendo a conta, tu vai ver que não vai dar uma divisão exata. Depois, se tu pegar 754, também não. Agora, se tu pega aqui, ó, 876, divide por 8, também não vai dar. Então, o primeiro colocado, ele é divisível por esses 3 números. Mas por que eu peguei 8? Porque tu já elimina o André, o Bruno e a Carla, só fica com a Daiane. Então, quem tirou o primeiro lugar foi a Daiana. Tá certo? A Daiana. Muito bem. Agora, continuando. Agora a gente vai para o segundo colocado. O segundo colocado, pessoal, ele é divisível por 3 e 4 apenas. 3 e 4, então não pode ser por 8, tá certo? Mas a gente ficou com quem? A gente ficou com o André, o Bruno e a Carla. O que a gente vai fazer, pessoal? Vamos ver a divisibilidade do 4, por exemplo. A divisibilidade do 4. Então, se tu pegar aqui, ó, divisibilidade do 4, tu pega os dois últimos algarismos, dá para fazer de cabeça. 38 não dá para dividir por 4. Não é que não dê, não dá uma divisão exata. Então, ele não é divisível por 4. 54 também não. Aí tu elimina. 76 divididos por 4, pessoal, vai dar uma divisão exata. Então, já de cara, a gente já sabe que a Carla será a segunda colocada, tá? Então, eu já eliminei aqui na tabela, ó, a Daiane, que é a primeira, a Carla, que é a segunda. Agora a gente ficou ali entre o André e o Bruno. Quando tu vai lá para o terceiro colocado, ele é divisível por 9. Essa divisibilidade aqui eu não falei, tá, pessoal? Mas a divisibilidade por 9, olha quanta coisa importante aqui nessa questão e quanto assunto que a gente está revisando, ó. Divisibilidade por 9. Ah, como é que eu faço isso? A divisibilidade por 9, gente, tu pega aqueles números e tu vai somar. Vamos pegar os números que sobraram, ó. Sobrou 4.938 e aí tu vai somar os algarismos. Se tu somar os algarismos, essa soma aqui, ó, vai dar 4 mais 9 mais 3 mais 8, a soma aqui vai dar 24. Se tu pegar o do Bruno
que é 2.754, e faz a mesma coisa, soma os algarismos. Né? A regra é que nem a divisibilidade do 3, pessoal. Somei aqueles algarismos e vai nos dar 18. Tá. E aí, como que eu sei que eu consigo fazer a divisibilidade por 9? Quando a soma dos algarismos formar um número que dê para dividir por 9. Notem que 24 tu não consegue dividir por 9, mas 18 sim. Então significa que o Bruno é o terceiro colocado. Ó, o Bruno é o terceiro colocado. Então, por eliminação, agora só sobrou quem? O André, que vai estar na quarta posição ali, que é o último, né? Então, alternativa letra B para essa questão. Olha só que questão interessante, pessoal. E a gente, em minutos aqui, a gente revisou essas divisibilidades, que tenho certeza que vai te ajudar muito aí nas provas, tá bom? Vamos para a próxima questão, questão de número 4. Pessoal, questão número 4, a gente tem uma questão aqui relacionada a um sistema, que também é muito comum aí na banca, principalmente aí, né, eu estou focado aqui no guarda municipal, então fica atento a isso. Olha só, diz assim, em determinada escola, a prova bimestral evidencia uma pontuação diferente das provas tradicionais. Nela, o aluno ganha 2 pontos para cada questão que acerta e perde 1 ponto para cada questão que erra. Sabe-se que a prova é composta por 50 questões de múltipla escolha, considerando que um aluno tenha obtido uma nota igual a 49 pontos. A diferença entre a quantidade de questões que ele acertou e errou é de quanto? Então vem comigo aqui, vamos passar para a nossa linguagem matemática, pessoal. Então olha só, eu vou sublinhar aqui, tá? Vamos deixar sublinhado. O aluno ganha 2 pontos para cada questão que acerta e perde 1 para cada questão que erra. E ele fez um total de 49 pontos. Então é o que eu já vou fazer, ó. Vamos fazer assim. Acerta mais erra é o total de questões, 50. Agora eu vou pegar aqui, ó. Aí eu posso colocar aqui em cima, ó, pessoal, trazer para cá. A cada questão certa ele ganha 2 pontos, né? Ah, acertou 3, então 2 vezes 3, 6. Então é 2 vezes o A, o número de acertos. E ele erra, ele perde 1 ponto para cada uma questão que erra. Então, menos, né? Aqui não aparece, ó, eu não preciso escrever 1E. Isso aqui ele fez o total de 49 pontos. Olha só, gente, chegamos num sistema. Ah, professor, como que eu resolvo esse sistema? Uma maneira de resolver, que é a maneira que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente pode somar aqui a nossa equação. Como assim? Olha só, 2A mais A vai nos dar 3A. Aqui, ó, somando menos E mais E zerou, somou aqui, vai te dar 99. Olha só que legal que ficou. 99 divididos por 3, isso aqui vai nos dar 33. Então, eu já sei que ele acertou 33 questões, certo? Ele já acertou 33 questões. Quantas que ele errou? Então, vamos botar aqui, quantas que ele errou? Então, eu pego o total, que são 50, subtraio das que ele acertou, que é 33, isso aqui vai nos dar 17, ok? Tá, o que a questão pede? A diferença, ó, a questão pede a diferença do que? Entre acertos e erros. Entre acertos e erros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 33 menos 17, uma subtração aqui bem tranquila, que vai nos dar 16, e isso a gente encontra aqui na alternativa letra C, Canadá. Tá bom, pessoal? Então, olha só, eu tenho um recado aqui para dar para vocês, agora eu vou voltar aqui com a minha imagem.
Pessoal, a nossa aula vai até aqui e continua agora para quem é assinante. Mas eu tenho um recado para ti. Tu que vai fazer o concurso da GCM de Aquiraz, Ceará, se liga nessa oportunidade. Preparamos um super curso completo para ti se preparar de forma eficaz e prática, tudo 100% online, atualizado pós-edital. Olha só, aulas em vídeo e material de apoio de todo o edital. Teoria e exercícios comentados, simulados exclusivos, flashcard, PDF com questões comentadas e muito mais. E o melhor agora, pessoal, 10 vezes de R$ 39,70. Então, não perde tempo. Chama nesse QR Code aqui na tela e fala com um dos nossos especialistas em concursos e eles vão te ajudar aí a garantir a tua vaga, tá certo? Então, te encontro como um assinante. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!